Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. No nosso encontro de hoje, falaremos de alguns assuntos temáticos envolvendo o continente africano. E vamos começar a falar sobre o Rift Valley, ou seja, o Vale da Grande Fenda, como é conhecido essa região localizada na porção oriental do continente africano. Aqui nós temos um mapa onde é possível perceber que o Rift Valley na África, ele começa no Triângulo de Afar, na Eritreia, entre a Eritreia e a Etiópia, estendendo-se até a porção central de Moçambique. O Vale da Grande Fenda, ou simplesmente o Rift Valley, estende-se por cerca de 3.000 quilômetros. Há cerca de 35 milhões de anos atrás, tivemos o início do processo de fraturamento da placa africana. E dessa forma surge o Rift Valley, o Vale da Grande Fenda, que está se abrindo em média 2 centímetros por ano. E as projeções feitas por cientistas indicam que daqui a alguns milhões de anos, a porção oriental do continente africano terá se desprendido do restante do continente. Sendo assim, teremos aqui uma grande ilha que, de acordo com as projeções feitas pelos cientistas, deverá ter esse formato. As setas vermelhas indicam os sentidos do movimento das placas tectônicas. Então, observe que a placa arábica está indo para o norte, a placa africana, nesse ponto, está indo para o noroeste, e essa parte que representa o fraturamento da placa africana está indo no sentido leste. Então, nessa região da Grande Fenda, conhecida por Rift Valley, nós vamos encontrar inúmeros vulcões ativos, inclusive o Monte Kilimanjaro, que é o ponto mais elevado do relevo africano, com quase 6.000 metros de altitude. Existem, portanto, inúmeros vulcões ativos nessa porção centro-oriental do continente africano, margeando exatamente o Vale da Grande Fenda, o chamado Rift Valley. Aqui nós temos a imagem, uma fotografia tirada de cima do Vale da Grande Fenda. Uma imagem muito bonita dessa fossa tectônica que está se abrindo no continente africano. Inclusive, os grandes lagos encontrados na África, sobretudo o Lago Vitória, onde nasce o Rio Nilo, tem a sua formação vinculada a esse processo de fraturamento da placa africana e, consequentemente, a sua divisão, na medida em que essas duas placas vão se afastando, esses dois blocos vão se afastando e esse vale, o Rift Valley, vai se abrindo. No transcurso de milhões de anos, tivemos a formação
de formações lacustres que deram origem, aos grandes lagos existentes no continente africano. Tanganica, Rodolfo, Vitória são exemplos de lagos muito grandes existentes na porção oriental do continente africano. Aqui nós temos a região do Sahel. O Sahel é uma faixa que se estende por 500 a 700 quilômetros de largura, estendendo-se da Mauritânia e Senegal, aqui na costa do Atlântico, até a Eritreia, o Sudão, a Etiópia, na costa do Mar Vermelho. Sahel significa borda do deserto, costa do deserto. É uma região composta, ou dominada, melhor dizendo, por um clima tropical semiárido, mais seco que o semiárido do sertão nordestino. Aqui no sertão do Brasil, nós temos um índice pluviométrico que oscila de 500 a 800 milímetros por ano. Essa região semiárida que compõe o Sahel tem um índice pluviométrico que varia de 300 a 500. O período chuvoso na área do Sahel varia de 1 a 3 meses. É uma região, portanto, com chuvas muito irregulares e submetida a secas sazonais que, às vezes, se estendem por vários e vários anos. Essa região é coberta predominantemente por uma vegetação de baixo porte, a vegetação de estepe, que é constituída por gramíneas, por ervas, por espécies de bromeliáceas, por pequenos arbustos espinhentos e até mesmo por algumas variedades de cactáceas. Essa região do Sahel é considerada uma das regiões mais pobres do mundo. É ali que se concentra um dos maiores bolsões de miséria do planeta. E é onde a fome atinge maiores proporções no continente africano. Nessa área você tem uma pecuária extensiva de baixo rendimento e também uma agricultura de baixo rendimento, a chamada roça tropical. Mas nem todo o Sahel é assim. Nas áreas onde é possível se estabelecer a irrigação, você tem as plantações comerciais de amendoim, de algodão, de milho e de outros produtos de exportação que são cultivados nessa região. Essa área do Sahel é extremamente problemática, porque além de ser uma região muito pobre, ela convive em vários pontos com conflitos internos de natureza étnica, de natureza religiosa e também de natureza territorial e econômica, razão pela qual o Sahel é tido como uma das regiões problemas do continente africano. Então nós temos aqui essa faixa Sahel, lembrando que a palavra é de origem árabe e significa a costa do deserto, ou seja, o Sahel se estende ao sul do deserto do Saara, do Atlântico até o Mar Vermelho. Aqui nós temos a Grande Muralha Verde, que é um projeto financiado pela ONU e que conta com a participação dos países que se encontram na região do Sahel. A Grande Muralha Verde é um projeto de reflorestamento que ocupará uma faixa de aproximadamente 8.000 quilômetros de comprimento por 15 a 30 quilômetros de largura. É considerado, portanto, o maior programa de reflorestamento em andamento no planeta. O objetivo central da criação da Grande Muralha Verde é conter a expansão do deserto do Saara, que, em média, avança 6 quilômetros por ano
na direção sul. Aqui você tem o grande deserto do Saara. Esse verde aqui é a vegetação composta pelas savanas e nas áreas de verde mais escuro pelas florestas tropicais africanas. E essa faixa verde que eu coloquei aqui no mapa representa a Muralha Verde, esse projeto de reflorestamento, que na verdade não se limita a conter a expansão do deserto do Saara. A Grande Muralha Verde também tem por objetivo, e nós vamos ver aqui na outra imagem, o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, como forma de fixar o homem no campo, evitando assim o êxodo rural para as cidades dos países localizados nessa região. Então, na verdade, essa linha de reflorestamento, ela é intercalada com áreas destinadas a campos de cultivos e também a pastagens para a criação de gado, dessa forma criando meios para que a população rural consiga não só tirar os meios de subsistência da terra, como também comercializar o excedente e fixar no campo. Aqui nós temos essa imagem aérea, onde você pode observar o deserto à frente e aqui a Grande Muralha Verde já sendo implementada, ou seja, um projeto de grande magnitude, considerado o maior programa de reflorestamento em desenvolvimento no mundo. A China, ela também tem um projeto similar, tá? Que recebe o mesmo nome, Muralha Verde. Mas essa aqui é a Grande Muralha Verde. Serão plantadas bilhões de árvores, inclusive a Etiópia recentemente, há 2 anos atrás, plantou milhões de mudas de árvores, dando seguimento a esse projeto de contenção da expansão do deserto do Saara, que é o maior deserto existente na Terra. Aqui nós temos a região do Maghreb. Maghreb é uma palavra de origem árabe que significa poente. Alguns livros citam que o Maghreb se estende da Mauritânia até a Tunísia. Outros livros incluem a Líbia na região do Maghreb. Então, na verdade, o Maghreb, ou seja, a região do poente, é constituída pela Mauritânia, Saara Ocidental, que é um território que está sendo administrado pelo Marrocos, Argélia, Tunísia e Líbia. Essa região possui uma população predominantemente descendente de árabes, berberes e tuaregues. É uma população que, na sua maioria, professa a religião islâmica. Aqui na região do Maghreb, do Marrocos, mais ou menos aqui do Marrocos até a Tunísia, existe uma cadeia de montanhas que nós chamamos de Atlas, que é um dobramento moderno existente dentro do continente africano, onde os pontos mais elevados ultrapassam a 4.000 metros de altitude. O Maghreb, além de possuir essa área composta pela cordilheira ou cadeia de montanhas do Atlas, também possui áreas de planície, principalmente aqui no Saara Ocidental e na Mauritânia. A economia do Maghreb é uma economia de base predominantemente primária. A agricultura, ela se destaca principalmente nas vertentes da cadeia do Atlas, voltadas não só para o mar Mediterrâneo, assim como para o Oceano Atlântico. Ali se cultivam oliveiras, a vinha, que é a uva, se cultiva tâmaras, verduras, frutas dos mais diferentes tipos, legumes e etc., para o abastecimento dos mercados consumidores. E também existem as áreas de pastagens destinadas, sobretudo, à criação ovina de ovelhas, à caprina de cabras e de camelos. Aqui no interior do Maghreb, na vertente oriental do Maghreb, você tem o início do deserto do Saara.
Então, ali, a agricultura ela só se estabelece naquelas áreas onde é possível fazer a captação da água que desce da cadeia do Atlas e permite a irrigação da terra. Aqui nós temos também a produção de petróleo, principalmente na Líbia e na Argélia, que figuram como dois dos mais importantes produtores de petróleo do continente africano. Nós temos a exploração do minério de ferro na Mauritânia. A Mauritânia é um dos maiores produtores mundiais de minério de ferro. O Marrocos se destaca, por exemplo, na produção do fosfato. Há de se destacar também a atividade turística, principalmente no Marrocos e, em menor escala, na Tunísia. Enfim, o Maghreb é uma das sub-regiões existentes no continente africano. Aqui nós temos o problema da AIDS na África. A AIDS é uma doença que foi descoberta no início da década de 1980. Foi descoberta, tá? Antes, logicamente, que pessoas já morriam dessa doença. E o continente africano, nesses mais de 40 anos, ou aproximadamente 40 anos, transformou-se na área de maior incidência da doença no mundo. Dos mais de 30 milhões, na verdade, 44 milhões de portadores de HIV, que é a estimativa feita, a maior parte desses portadores estão no continente africano. E aqui nós temos um gráfico para que vocês tenham uma visão de como alguns países da África têm um percentual elevado em relação à incidência da doença no mundo. Repare que a África do Sul tem aproximadamente 18% de todos os casos registrados no mundo. Mais de 20% da população adulta da África do Sul é portadora de HIV. Seguida da Nigéria, com mais de 10% da sua população. E olha que a Nigéria é o país mais populoso do continente africano. Então, mais de 10% da população nigeriana é portadora de HIV. Aí nós temos aqui o Quênia com um pouquinho mais de 6%. Aí vem com um número mais ou menos igual, Moçambique, Uganda, Tanzânia, Zimbábue, com algo em torno de 4% da população, ou 4% da incidência dos casos mundiais nesses países. Então, corrigindo aí, é incidência, percentual, incidência em relação aos casos notificados no mundo. E, logicamente, por que a África registra tantos casos de AIDS? Há de se destacar que o sistema de prevenção no continente africano é deficiente. Não só por falta de recursos, como também pela própria negativa de boa parte da população de se prevenir contra as formas de contágio da doença. Na África é muito comum a poligamia, ou seja, a troca de parceiros nas suas relações sexuais. Determinados cultos religiosos praticados na África permitem esse tipo de coisa. Agora, se você mantém relações sexuais com várias pessoas, várias mulheres, e você não se cuida, a probabilidade da doença se propagar é muito maior do que em qualquer outra parte do mundo. Então, a falta do emprego de preservativos, as pessoas que são viciadas em drogas injetáveis, compartilhando seringas, isso também, de certa forma, contribui para a propagação da doença. No continente africano, nós temos um grande número de crianças que são órfãs de pai e mãe, que se transforma num problema também social muito grave em vários países do continente. Apesar dos esforços feitos pela comunidade internacional, pelos Médicos Sem Fronteira, pelo Crescente Vermelho, pela Cruz Vermelha, que são instituições internacionais que prestam assistência em várias áreas, né, em promover
né, as propagandas de conscientização da população sobre o problema da AIDS, apesar desses esforços, há de se destacar a dificuldade que se tem, inclusive, de ter acesso a muitas áreas do continente africano, não só por falta de estradas, como também nós temos muitas zonas de conflitos dentro da África que torna praticamente impossível as ações humanitárias, não só desenvolvidas por instituições internacionais, como também pelas organizações não governamentais e pelas igrejas que atuam no continente africano. Aqui nós temos as principais religiões seguidas na África. Aqui no norte da África, a religião muçulmana, o islamismo, é a principal religião, até mesmo porque boa parte dessa população aqui é descendente dos povos árabes. Aqui na África subsaariana, predomina o cristianismo. Aqui na África do Sul, você tem áreas onde o hinduísmo é professado. Isso porque a África do Sul recebeu alguns milhões de imigrantes procedentes da Índia, na época em que a África do Sul era colônia da Inglaterra. Então, muitos trabalhadores indianos migraram para a África do Sul. E isso ajudou a introduzir o hinduísmo naquele país. E você tem inúmeras religiões nativas professadas principalmente aqui na chamada África subsaariana, inclusive o animismo, que é uma religião em que as pessoas acreditam nas forças da natureza. Essa diversidade religiosa dentro do continente africano alimenta, em alguns países, conflitos armados. Então, algumas das guerras que ocorrem na África resultam exatamente dos conflitos religiosos entre povos, inclusive, que vivem no mesmo país. Aqui nós temos o apartheid, ou apartheid, como queiram pronunciar, que foi um sistema de segregação racial implantado na África do Sul em 1948 e extinto em 1994, após pressões internacionais isolarem a África do Sul da participação das competições internacionais, inclusive impondo ao país severas sanções econômicas como forma do governo do então presidente Frederic Leclerc, com aprovação do parlamento, extinguir essa política de segregação racial, que era a coisa mais estúpida, assim podemos dizer, que existia na África do Sul. Essa separação entre brancos e negros, entre brancos e outros grupos minoritários, inclusive mestiços, indianos, etc. Uma separação imbecil. A maior parte da população da África do Sul, mais de 70%, é constituída por negros, principalmente zulus, bantus e outras etnias que vivem lá no continente. Então, para que vocês tenham uma ideia do que foi o apartheid, o negro não estudava na mesma escola do branco. O negro não podia frequentar a mesma praia do branco. Num estádio de futebol, o negro sentava separado do branco. O negro não frequentava lojas de brancos e nem brancos frequentavam lojas de negros. O negro, para circular nas cidades, tinha que ter um passe, uma autorização. Se ele não tivesse uma autorização, ele poderia ser preso. O negro não poderia, por exemplo, contratar um trabalhador branco sem autorização do Estado. Os negros, parte da população negra, foi confinada no chamado ou nos chamados bantustões, a pátria dos bantus, partes dos territórios sul-africanos, onde as condições naturais e a disponibilidade de recursos era menor. Os negros, portanto, eram considerados no país, que é a terra deles, como inferiores.
aos brancos de origem europeia, não só holandesa como inglesa, uma vez que a África do Sul inicialmente era colônia da Holanda. Então, essa política de segregação racial, ela foi combatida, sendo uma das principais lideranças no combate ao apartheid. Nelson Mandela, que foi condenado, preso, cumpriu pena durante vários anos. E o Congresso Nacional Africano era a principal força de oposição a essa política discriminatória que era implantada na África do Sul. Mas, graças a Deus, com as pressões internacionais, essa política de segregação racial, ela foi eliminada na África do Sul e Nelson Mandela acabou sendo eleito o primeiro presidente negro no período pós-apartheid ou apartheid, como queiram pronunciar. Lembrando que o apartheid também foi utilizado em outro país da região, que era chamado de Rodésia e hoje se chama Botsuana. Moçada, espero que tenham gostado da aula, dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!